Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado, onde se discute a política como ela é. Vamos lá. Estão tentando emplacar uma tal de terceira via, que neste momento ela é totalmente inviável. Ela é inviável por quê? Porque não tem apoio popular. Não tem eleitores dispostos a votar nos candidatos da dita terceira via. A realidade nua e crua é que hoje no Brasil a maioria do eleitorado tem preferência pelo Lula e pelo Bolsonaro. Isso é uma realidade da democracia, desse sistema democrático que o Brasil tem. Apesar de todos os defeitos, apesar, por exemplo, do golpe de 2016, que abriu o caminho, abriu espaço para que o Bolsonaro vencesse a eleição, após a prisão fraudulenta do ex-presidente Lula, que já está provado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que foi uma fraude, né, o que o Sérgio Moro fez, tanto é que o Sérgio Moro agora ele é oficialmente considerado suspeito, né, de ter colocado o Lula na cadeia fora da lei, aquilo que o Glauber Braga falou, né, o deputado federal Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro falou, que o Moro é um juiz ladrão. Faz muito sentido, porque o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou isso aí, anulando os processos que condenaram o Lula. E aliás, o Lula agora, por último, tem colecionado uma série de vitórias jurídicas, o que é muito importante, mas ainda não é o suficiente para que a gente acredite que de fato estamos vivendo num país onde o Estado Democrático de Direito é pleno. A luta tem que continuar, porque senão eles iniciam outro processo aí de perseguição política ao ex-presidente para tentar tirar ele da eleição do ano que vem, o que muita gente boa está falando que não vai ser fácil. Mas vamos lá. Estão tentando aí emplacar a tal da terceira via. Mas tem tudo para dar errado. O próprio ex-presidente Lula escreveu aqui no Twitter, né, quer dizer, está publicado no Twitter dele, o seguinte: abre aspas, aqueles que tentam dizer que tem uma polarização entre dois extremos são as pessoas que estão procurando uma terceira via. É terceira via, quarta via, quinta via. Daqui a pouco vão fazer um sorteio na Caixa Econômica Federal para encontrar tal via, fecha aspas. Essa é uma postagem do ex-presidente Lula. Pois é, falta povo para essa tal de terceira via. Eles estão tentando emplacar nomes como Sérgio Moro, que já não tem popularidade nenhuma mais, é rejeitado pelos bolsonaristas e pelos lulistas. Estão tentando emplacar Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que não gosta do povão, é antidemocrático. Não é só porque ele se revelou gay que ele aderiu às pautas democráticas, né? Isso aí tem que ser difundido para que as pessoas entendam que ele nada mais é do que um político tucano, daqueles que mandam violentar professores e estudantes quando estão protestando. Ele também não é um cara popular, pode ser um sujeito boa pinta, né? A grande mídia vai tentar promovê-lo, tomara que dê errado, mas até o presente momento ele não se viabilizou nacionalmente. Tem também o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que ele era um bolsonarista, foi chutado pelo Bolsonaro, mas ele votou no Bolsonaro, ele ajudou a eleger o Bolsonaro. E o Ciro Gomes, que no segundo turno da eleição de 2018 preferiu ir para Paris e deixar o pau quebrar aqui no Brasil sem ajudar em nada o combate ao Bolsonaro. Então, na hora do pega para capar, ele não quis participar da luta contra esse fascismo que está aí piorando a situação do povo brasileiro. Nós estamos vendo a situação do país na economia, a economia está afundando, o desemprego, infelizmente, só aumenta, o preço dos produtos básicos só aumenta também, tem privatização da Eletrobras, tem privatização dos Correios, é crise após crise. E em 2018, o Ciro Gomes não quis lutar contra isso, E agora nós estamos vivendo aí essa polarização, que é algo normal na política. O que é a polarização? É a disputa de dois projetos. De um lado você tem um projeto bolsonarista, que quer privatizar tudo, que não está nem aí para o povo morrer de fome, não se preocupa com o desemprego, não se preocupa com o problema da pandemia, que sabotou a vacina. Do outro lado você tem o projeto do Lula, que todo mundo conhece. Ele foi presidente 2 vezes, depois elegeu a sucessora mais uma vez. Se não tivesse sido preso em 2018, teria sido eleito presidente da República, e eu tenho certeza absoluta que neste momento a situação econômica do Brasil seria outra. Estaríamos vivendo pelo menos uma situação de mais geração de emprego, teríamos um efetivo combate à pandemia, teríamos uma busca constante pela vacina. Com toda certeza, já teríamos no mínimo 60% da população imunizada se o Lula fosse presidente. Ele é um
um cara que sabe administrar o país. Ele tem habilidades políticas que faz com que, por exemplo, o Congresso Nacional acabe apoiando ele. É claro que não consegue fazer aquelas reformas estruturais que muita gente exige que seja feita, o que é uma boa exigência, diga-se de passagem, reforma agrária, reforma no sistema bancário, essas coisas que precisam realmente mudar no Brasil, mas que só vão mudar com uma mobilização muito ampla da sociedade. Só o presidente da República não vai conseguir isso sozinho, não. Mas pelo menos a situação de fome, de carestia, de desemprego e de vacina estaria bem encaminhada. Mas aí nós estamos vivendo o governo Bolsonaro. E a polarização, então, é isso, é uma disputa de projetos. Não tem nada de extremos. O extremista é o Bolsonaro, que quer matar geral, que não quer aceitar o resultado das urnas, que fica acusando sem provas que a eleição teve fraude, que fica participando de atos que pedem golpe militar, fechamento do Congresso, fechamento do STF. Isso é extremismo. Agora, você respeitar a Constituição, respeitar as leis, valorizar a democracia, é um pensamento democrático. Isso é o Lula. Lula é democracia, Bolsonaro é extremismo. Agora, essa turminha aí que está defendendo terceira via, na hora do pega para capar, na hora que a disputa se afunilar, eles vão votar no Bolsonaro. Vão mentir que votaram nulo, por exemplo, o Kim Kataguiri, um dos caras que ajudou a eleger o Bolsonaro, diz que vai votar nulo na eleição do ano que vem se der Lula versus Bolsonaro no segundo turno. Mas é certeza que ele vai lá e vai cravar o número do Bolsonaro, sabe-se lá qual for o número do presidente da República. Mas é uma coisa tão engraçada que está acontecendo, né? Porque eles querem combater a polarização. Então eles querem combater a escolha popular, a escolha da população, da maioria do povo que quer votar, se decidiu. Ou vai votar no Bolsonaro ou vai votar no Lula. Essa é a realidade nua e crua. Tá aqui, ó. Pesquisa Ipsos. O deputado federal José Guimarães publicou um meme que mostra o que é o espírito do momento. 58% para o Lula, 25% para o Bolsonaro. Ou seja, a diferença está muito grande. O Bolsonaro é presidente da República, tem a máquina na mão, mas como ele está conduzindo muito mal o país, e o Lula é a oposição a ele, então ele está em primeiro lugar. É claro que de agora até 2022 tem muita água para rolar, não se deve subestimar o Bolsonaro. Ele, afinal de contas, ele é presidente da República e conta com o apoio da burguesia, do poder real, que se não conseguir viabilizar a tal da terceira via, vai apostar todas as fichas nele mesmo, porque a direita não tem mais ninguém. Neste momento, a direita só tem o Bolsonaro. E aí o Leandro Demore, do The Intercept Brasil, publicou aqui o seguinte, veja só, né, nessa mesma pesquisa que o Lula lidera disparado, o Moro, eles divulgaram aqui, a revista Veja colocou que o Moro lidera a terceira via, contra a polarização de Lula e Bolsonaro. Aí o Leandro Demore lembrou o seguinte, que essa liderança da tal da terceira via é de 5% da intenção de voto. 5%! Coitado do Ciro Gomes, né? Tá atrás do Moro. Que vergonha pro Cirão que não é das massas. Mas por falar em Cirão que não é das massas, né? Que resolveu apostar aí no ódio ao Lula e ao PT para tentar ganhar o coração dos bolsominions. Só que os bolsonaristas já têm o Bolsonaro. E o Lula e o Ciro, ele era ministro do Lula. Então, o que acontece? Como ele era ministro do Lula, poxa, as pessoas vão associar o Ciro ao Lula. Então, é difícil para o Cirão conseguir conquistar o coração dos bolsonaristas. Não vai ser fácil. Se der certo, bom, aí vai ser uma baita de uma estratégia hiper arriscada que acabou funcionando. Ao que tudo indica, a tendência é que Ciro Gomes seja menos que uma Marina Silva a partir de 2022. Mas o pessoal do Estadão, jornal Estadão, a voz da extrema-direita da Faria Lima, eles não se importam com o povo, né? O Estadão, ele quer ver o rentista ganhar dinheiro. São as pessoas que ganham dinheiro comprando e vendendo papéis, né? Às custas do verdadeiro setor produtivo e dos trabalhadores, é claro. Mas aí eles fizeram um debate entre Ciro Gomes, Eduardo Leite e Mandetta, chamando eles de o centro democrático. Centro democrático, quer dizer, não é democrático, porque não tem popularidade. Essa é a realidade. Aí o cientista político Alberto Carlos Almeida, o pavor dos apoiadores do Ciro Gomes, que ele faz muita chacota com o Coroné, a gente chama de Coroné porque é uma chacota, é engraçado. Ele publicou aqui no Twitter dele o seguinte, olha só. Ciro argumentava que somente ele poderia derrotar Bolsonaro. O mais revelador quanto a isso, nesta pesquisa, é o tamanho da vitória de Lula
sobre Ciro em um eventual segundo turno. Ciro é um anão político e eleitoral. Segundo o Alberto Carlos Almeida, cientista político, ótimo analista, vale a pena ir até o canal dele no YouTube e ouvir as análises dele, ele tem acertado quase todas, inclusive ele meio que desacredita os extremistas e os catastrofistas. As previsões mais exageradas, ainda bem, até o presente momento, não se confirmaram, né? Previsão de golpe de Estado, previsão de que Bolsonaro vai fechar o Congresso, vai impor uma ditadura. Bom, o Bolsonaro está derretendo em popularidade e ele é um cara zoado. Ele está sendo muito mais motivo de chacota. Não fosse a pandemia que, né, causou uma comoção no Brasil, o Bolsonaro seria um baita de um motivo de chacota. Então tem que levar ele para esse lado. É perigoso? É. O exército tá com ele, pode querer dar um golpe? Pode. Porque afinal de contas, além de pintar meio fio, eles também planejam golpes de Estado. Aparentemente não é o que está acontecendo, mas vai saber. E o exército acabou ficando muito desmoralizado por ter aderido ao bolsonarismo. Mas vamos lá. Tá aqui, né? Eu até falei agora há pouco. Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 58-25, segundo o Instituto Ipsos. E, olha só, na disputa direta entre Lula e Bolsonaro, os brancos e nulos somariam 13% e os entrevistados que não responderam são 4%, quer dizer, teríamos aí uma população, uma quantidade considerável de pessoas dispostas a votar, hein? Mas o que acontece? Se o Ciro Gomes fosse disputar com o Lula, ele perderia de 57% a 14%. O Ciro Gomes perderia de 57% a 14%. Contra o Mandetta, o resultado seria 60% a 12%. Nossa, se fosse o Tasso Gereissati, o Lula venceria por 60% a 9%. E se fosse contra o juiz Eco de quinta categoria, o Sérgio Moro, o percentual ficaria Lula 57%, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, chamado pelo deputado federal Glauber Braga de juiz ladrão, ficaria com 20%. Isso mostra o seguinte, que o Lula está crescendo. Neste momento ele é a opção que a população entende ser viável para disputar a eleição contra o Bolsonaro, né? É o povo que decidiu assim. Quem vai decidir os rumos do governo a partir de 2023 é a população que pode votar na eleição. Então, e olha só, o nome do Bolsonaro é o mais rejeitado entre todos os outros postulantes. Tá aqui, né? O Alberto Carlos Almeida destacou alguns trechos aí da matéria da revista Veja, que divulgou essa pesquisa, né? Apontou o Lula na liderança. Olha só, enquanto 59% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum no atual presidente, a marca de Lula nessa mesma questão foi de 33%. Olha só, o Bolsonaro tem uma rejeição alta e o Lula tem uma rejeição que é quase que a metade da rejeição do Bolsonaro. Olha que a coisa tá mudando, mas quem quiser eleger o Lula também vai ter que trabalhar muito. Não vai ser fácil eleger o homem não, porque eles não vão entregar a eleição para ele de mão beijada. Vai ter que ter muita mobilização, vai ter que ter muita estratégia para conquistar, assim, vai ser uma disputa de voto a voto. E o João Dória, né, não teria os votos de 54% dos entrevistados. É o segundo mais rejeitado. Aí o Sérgio Moro é o terceiro mais rejeitado, o Mandetta o quarto mais rejeitado e o Coronel Ciro Gomes tem uma rejeição de 45%. É o seguinte, não é coisa também que pega muito, né, assim, que pende pro lado do Lula, é que ele é um presidente que deixou a imagem do presidente que combateu a fome e do presidente que melhorou o nível de emprego das pessoas. Sobre a fome, tem aqui um vídeo, um trecho de uma entrevista que ele deu, que ele fala, né, que quer que as pessoas comam, tenham uma refeição digna no país. Vamos ver aqui um trechinho. A pessoa enquanto compra comida não pode cozinhar porque não tem carne, é obrigado a botar ao velho fogão de lenha. Como não tem fogão de lenha, vai colocar uma lata em cima de 2 tijolos e cozinhar. Que país é esse que a gente está vivendo? Quando você vira presidente, você vira pai de todo mundo. Quando eu falo, Rita, que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoçem, jantem todo dia. Eu não falo de brincadeira não, é porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso e acho inadmissível que ainda a gente tenha isso no Brasil. O Lula acha inadmissível que se tenha isso no Brasil. É por isso que o Bolsonaro está muito rejeitado. Por quê? Porque ele está pouco se lixando para a insegurança alimentar da maioria da população. Sobre a polarização, o Lula tem um recado também. Quando eu vejo falar
sabe que a coisa está radicalizada, que estão dois extremos das eleições. Eu queria te dizer que a polarização não é entre dois extremos. A polarização é entre a democracia e a sociedade civil, representada por mim, e o fascismo representado pelo Bolsonaro. É isso que está na disputa. É importante lembrar que eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, que eu já disputei com o Serra, já disputei com o Alckmin. Ou seja, e nunca houve radicalização, nunca houve baixo nível e sempre houve polarização. Bom, é preciso levar a democracia a sério, é preciso se colocar contra o golpismo que está aí, contra essa luta de setores da sociedade para retirar direitos da maioria da população que nesse momento está padecendo. É fome, é desemprego, é miséria. Isso é o que realmente afeta negativamente a vida do povo, dos mais pobres, das pessoas humildes. Então, é assim, a luta tem que ser uma luta lógica. E aí, nesse momento, o que a gente faz? Nós temos que dar apoio, né? Muito apoio, por exemplo, aos que se arrependeram de terem votado no Bolsonaro, perceberam que a coisa está muito ruim e querem votar no Lula, que é a oposição ao Bolsonaro, que tem seus direitos políticos agora aí restabelecidos. Então é isso, tá aí essa análise. Eu peço a você que chegou até aqui que, por favor, se inscreva no canal A Voz do Cerrado no YouTube. Se inscreva no canal A Voz do Cerrado no YouTube, é muito importante a sua inscrição. Clique em gostei, deixe um comentário e vamos fortalecer a democracia no Brasil. Por mais que ela seja imperfeita, e sempre será, porque tudo está sempre pronto para melhorar. Nada é completo nessa vida, mas o importante é sempre aperfeiçoar. Então se inscreva no nosso canal, vamos fortalecer os movimentos. Dia 24 de julho tem protesto contra esse governo que está aí piorando a vida do povo. Vamos lá, vamos participar, vamos levar as bandeiras. As bandeiras não devem ser baixadas, elas têm que estar lá. Então, chegamos aos que chegaram até aqui, um forte abraço. Deixem um comentário para a gente ler com uma crítica, uma sugestão. Um abraço e até o próximo vídeo.